Levítico capítulo 6, versículo 13. Se estiver procurando aí, eu espero um pouquinho, não tem problema. Levítico capítulo 6, versículo 13. E você, enquanto aguarda, pode glorificar Deus, pode adorar o nome do Senhor, pode exaltar aquele que vive para todo sempre. Você é livre aqui essa noite. Aleluia. Podemos ler? Levítico capítulo 6, versículo 13. Diz assim o texto de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos, o texto que nós lemos é uma ordem de Deus para quando os sacrifícios no tabernáculo começassem a acontecer. Mas primeiro eu gostaria de lembrar junto com vocês, como o tema é aviva-nos, que avivar significa reviver. Que avivar significa tornar mais quente, mais ardente. Que avivar significa realçar as cores. Ou seja, algo está apagado, é algo que tem tudo para ser algo extraordinário, mas não coloca todo o seu poder e brilho em potencial. E quando clamamos aviva-nos, estamos clamando justamente por isso, que algo comum não seja mais comum por causa da presença do Espírito Santo. A sua vida não tem necessidade nenhuma de ser comum, a tua história não tem necessidade nenhuma de ser comum, a tua juventude não precisa ser comum. Você pode ser uma tocha acesa nas mãos do Senhor, fazendo a diferença por onde passa. Mas esse clamor não pode estar só numa camisa. Esse clamor tem que estar dentro dos nossos corações, dizendo: Deus, aviva-nos, enche-nos com teu Espírito Santo. E a Bíblia vai mostrar em Levítico que Deus dá essa ordem, mas eu queria voltar um pouco no texto, um pouco na Bíblia, lá quando Deus cria Adão no pó da terra. Deus cria aquele ser, e aquele ser está sem vida, e ele precisava de vida. E como a ideia de Deus é relacionamento, como a ideia de Deus é ter contato, é por isso que ele disse: onde estiver, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar presente. Ele não estava fazendo uma apologia de pouca gente, ele estava dizendo: não, onde tiver gente querendo relacionamento comigo, eu estarei presente. Então quando ele forma Adão do pó da terra, a Bíblia vai dizer que ele sopra nas narinas de Adão, e o primeiro avivamento da história acontece. O homem passa a ser alma vivente e tem condições de se relacionar com o seu Criador. Então Deus olha para o primeiro, e no primeiro, por isso que no meu e no seu DNA tem um DNA de avivamento. Por isso que dentro da alma do ser humano há uma sede de Deus, porque isso não vem de nós, foi o próprio Deus que plantou isso na humanidade, quando ele injetou no patriarca Adão essa mensagem divina, essa fagulha divina, esse incêndio divino que fez aquele objeto inanimado ganhar vida e começar a conversar com Deus todas as tardes no jardim do Éden. Mas o primeiro avivamento sofreu uma crise, porque Adão e sua esposa Eva, que também tinha esse fruto do avivamento dentro dela, essa chama do avivamento, porque afinal de contas ela foi tomada das costelas de Adão, e ela também tinha essa fagulha. A Bíblia vai dizer que os dois pecaram, e esse relacionamento foi travado, esse relacionamento perdeu a cor, esse relacionamento perdeu o vigor, esse relacionamento perdeu a grandeza e perdeu o brilho. Ei, você que veio aqui essa noite: pastor, mas eu não estou desviado, eu não estou no mundo, mas talvez tenha perdido o brilho do teu relacionamento. Talvez essa peça de teatro fale mais ao teu coração do que a mensagem que eu vou pregar essa noite, porque tem sido a nossa realidade, a realidade de muitas pessoas, trocando a presença de Deus por coisas do dia a dia. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite justamente para mostrar que há um caminho de volta para ter vida novamente. Há um caminho de volta
mostrar durante a sua história que Deus mantém a chama do avivamento acesa através de homens específicos. Deus vai manter a chama acesa através de Enoque. A Bíblia vai dizer que Enoque era um homem tão próximo de Deus. A Bíblia vai dizer: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. A Bíblia vai falar de Noé, que era um homem justo dentre a sua geração, e Deus vai levantar Noé para construir a arca e manter viva a chama do avivamento, porque sem humanidade não existiria avivamento. Porque eu estou contando isso para você entender que esse congresso aqui, ele é mais um dos investimentos de Deus na minha e na tua vida. Seja acesa. Não veio de nós a ideia brotou do coração de Deus. E lá, nos tempos antigos, ele disse: eu destruo, mas não acabo, porque eu encontrei no coração de Noé a fagulha que tinha no coração. Deus mantém a chama acesa. Enquanto houver um, Deus mantém a coisa acontecendo. Pastor, eu esfriei, mas tem um crente do teu lado que eu tenho certeza. Você vai pegar dessa pessoa, essa pessoa vai te entregar essa noite. Não vai faltar nada. E você vai sair daqui incendiado novamente. Você vai sair daqui pregando pelas ruas. Você vai parar de ouvir essas bobagens que você está ouvindo na sua casa. E vai ter pregação dentro da tua casa. Aleluia. Vai ter aula dentro da tua casa. Vai ter profecia dentro da tua casa. Está ficando maluco? Tu mesmo. Mas estou cheio da presença de Deus. Aleluia. Estou te entendendo. Ficou fanático por Jesus? Fiquei mesmo. Porque a chama do Espírito está acesa dentro de mim. A Bíblia vai mostrar que Deus levanta Abraão, que é conhecido como amigo de Deus. A Bíblia sempre vai mostrar o investimento de Deus para que as coisas continuem acontecendo, para que a chama de Deus permaneça acesa. Só que chega um momento da história que Deus decide ampliar o projeto. Deus decide colocar não só o projeto do avivamento no coração de alguns homens. Ele decide ampliar isso para uma nação inteira. E levanta Moisés para libertar Israel do Egito. E Moisés vai ouvir Deus de uma sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia no monte. E Deus, no meio daquele arbusto, fala com ele. Moisés ainda não podia entender, mas ele estava tendo uma experiência com o avivamento de Deus. Moisés tinha 80 anos de idade, achou que o projeto já tinha acabado na vida dele. E Deus vem para realçar o projeto. Deus vem para dizer: levanta, vai livrar Israel do Egito, porque eu vou contigo, do meio de uma sarça. Mas não se consumir. Eu quero crer que Deus tem a nossa voz. Eu quero crer que Deus tem aqui nessa noite várias sarças que vão queimar, mas não vão se consumir, vão permanecer para dar testemunho da glória de Deus. Eu creio que nessa noite tem vários Moisés que vão lá fora libertar pessoas. Aleluia! Não se acende aqui embaixo, é algo que procede de Deus. É algo que procede do trono do Todo-Poderoso. Olha o que está acontecendo. Deus decide ampliar o projeto, e com Israel já fora do Egito, Deus começa a estabelecer leis para que o povo pudesse segui-lo. E dentre essas ordenanças, esses estatutos e esses mandamentos, Deus vai ordenar que se construa um tabernáculo em adoração ao seu nome. A gente vai ver na Bíblia também falar de templo, a diferença de templo para tabernáculo. O templo, que depois foi construído muito tempo depois, é um local fixo de adoração. Um local como essa igreja, é um local fixo de adoração. Já o tabernáculo era uma tenda que era montada em todos os lugares que Israel parava para acampar. E sabe o legal do tabernáculo? É que quem dizia quando o tabernáculo precisava ser montado ou desmontado era o Deus Todo-Poderoso. Quem dizia: a nuvem levantou 3 da manhã, não
insegurança, desarma tudo. Por quê? Porque Deus decidiu ir para lá. Então nós temos que ir para lá também. Mas eu trabalhei o dia inteiro. Ei, Deus está indo para lá. Se quiser ficar, fica. Eu vou para onde a chama do avivamento. Eu vou para onde a presença está indo. Não, mas não tem lógica, nem precisa. Mas o deserto é perigoso, sabia não? Foi ele que criou o deserto. Não sabia não? Foi ele que criou cada animal que habita nesse deserto. Aleluia! Foi ele. Para onde ele vai, eu vou. Só que Deus, no meio dessa orientação, Ele começa a ordenar que sacrifícios sejam oferecidos nesse tabernáculo que vai ser inaugurado. E dentre os elementos do tabernáculo havia o altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos ao Senhor. E a ordem de Deus é que uma vez o fogo aceso no altar de bronze, nós lemos aqui essa noite, Ele disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É segunda-feira, está aceso. É terça, nós temos feriadão, está aceso. Mas eu estou cansado, está aceso. Choveu, se vira, está aceso. Eu não aguento mais, está aceso. Porque ordem, é no dia que eu quero. Não se apagará, não se apagará. Permaneça aceso. Essa é a ordem de Deus. Aleluia, Deus. E chega o dia da inauguração desse tabernáculo. E por isso que eu digo que não vem de nós, vem de Deus. O que vem de nós é o clamor. O que vem de nós, como bem disse uma jovem aqui, é o arrependimento. O que vem de nós é essa sede, essa fome de dizer: aviva-nos, aviva a nossa vida, faz arder de novo no meu coração. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Eu profetizo sobre a tua vida, que se você perdeu, você vai voltar a ter desejo de orar. Eu profetizo sobre a tua vida, que se você nunca teve, vai começar a ter algo estranho. Glória a Deus! Sem entender porque não dá vontade de parar. Aleluia! Sobre a tua vida, porque o fogo vai arder na tua história e é Deus que vai incendiar. Chegou o dia da inauguração. Tudo pronto. Os sacerdotes oferecem sacrifícios. E acontece algo que marca a história bíblica. O problema é que às vezes a gente escolhe alguns textos, né? Permanece neles a vida inteira e não vê a beleza que tem em toda a história da Bíblia. A Bíblia vai dizer, no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 24: porque saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do sacrifício sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre os seus rostos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus enviou fogo sobre o altar e recebeu a oferta que estava sendo oferecida. Aleluia! O que importa é o que Deus vai fazer aqui essa noite. Não é o pregador, não é se eu for abençoado, não é o que está sendo feito. É se Deus vai aceitar a nossa oferta essa noite. E quando Ele aceita, Ele faz. Ele cria essa atmosfera que está aqui essa noite. Uma atmosfera de unção, de presença, de fogo. Sabe quem acendeu o fogo que não podia se apagar? Foi o próprio Deus. Sabe quem está acendendo essa chama no coração? É o próprio Deus. Mas a ordem é: não apague o Espírito. Não deixe morrer aquilo que Jesus está depositando em você. Mantenha acesa essa chama. Joga lenha nessa fogueira. Joga combustível nessa fogueira. Mantenha acesa a chama. E por um tempo eles até fizeram isso. Rapaz, tem água de coco aqui. Não sou digno. Olha isso. É isso. Até engasgar. Por um tempo eles mantiveram o fogo aceso. O problema é que aquela geração do deserto, ela era uma geração acostumada a reclamar.
acostumada a querer ser atendida no primeiro momento. Ela era uma geração acostumada a achar que faria melhor que o líder que estava colocado por Deus naquele lugar. Ela era uma geração rebelde. Tem texto que vai dizer que eles eram rebeldes e contradizentes. Ou seja, você dizia, aviva no Senhor, ele dizia, não é para avivar agora não, está muito tarde. Está muito tarde, deu tiro, choveu, estou sem dinheiro. Era uma geração que não conseguia se aproximar, porque sempre estavam tendo algo para reclamar. E eu te chamo essa noite, para que esse fogo não se apague. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a adorar o Senhor. Nas situações difíceis, declara a palavra de Deus. Soma como lugar onde a chama de Deus está acesa. E por causa das suas murmurações, eles chegaram a entrar na terra de Canaã. Mas por causa das suas murmurações, das suas lamentações, aquela geração começou a abandonar o altar de Deus. Porque quando deixamos de olhar para o que Deus mandou e olhar para nós começamos a abandonar o altar. E aí, irmão, eu gostei tanto dessa peça. Gravaram? Olha só. Jesus na casa, querendo conversar, querendo avivar, mas a gente vai abandonando o altar, porque a gente quer os prazeres do dia a dia. A gente quer as coisas do dia a dia e vai deixando Jesus de lado. E vai achando que pode fazer mais tarde. E já que eu não orei hoje, amanhã eu oro em dobro para compensar ontem. Ei, você não está fazendo depósito bancário, não. Você está colocando para Jesus. Aviva no Senhor. Aleluia! E o que acontece hoje importa. Eu ouvi dizer que teve uma menina aqui, a menina que fez aniversário, comemorou ontem, para estar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem depósito para fazer na vida dessa menina, na tua vida, na história dessa igreja. Mas aquele povo deixou o fogo apagar. E deixa eu te falar aqui, irmãos, porque tem coisa que não dá para a gente fugir da consequência. Aliás, de nada. Porque quando Israel deixa o fogo apagar, significa que eles pararam de adorar ao Senhor como o Senhor deseja ser adorado. E Deus não fica em nenhum lugar onde Ele é rejeitado. Deus não fica em nenhum ambiente onde a sua presença não é bem-vinda. Sabe por quê? Ele não precisa insistir aqui, porque ali tem um que quer, lá tem outro que quer, ali tem outro que quer, lá no Japão tem outro que quer, em outro estado tem outro que quer, e Ele vai derramar a sua glória onde Ele é bem-vindo. Só que o problema é que quando o fogo apaga, as atenções se voltam para outra coisa. E a Bíblia vai dizer que Israel se misturou com os povos daquelas terras. Israel passou a servir aos deuses daquelas terras. E a nação que um dia viu Deus acender o fogo do altar, e eles mantiveram aceso, pegou isso? O fogo que Deus começou, eles mantiveram aceso. Agora eles estavam oferecendo seus filhos e as suas filhas em fogueiras, em sacrifícios a deuses estranhos. Agora eles estavam se curvando a deuses que não eram deuses. Agora eles estavam tendo práticas que não agradavam o nome do Senhor. Jovem, adulto, você que veio aqui essa noite, não dá para a gente ficar em cima do muro. Porque se a chama de Deus não estiver ardendo dentro de nós, o diabo arruma uma para arder. Porque ele imita Deus. Então ele vai ver, você está pensando que o altar está apagado? Não. Tem alguma coisa queimando aí. Mas é algo que não é como o fogo da sarça. É algo que está te destruindo. Você vê aqui essa noite, você não sabe por quê. Está sem força para nada. Ei, está na hora de trazer a chama de Deus de volta para tua vida. Está fazendo força. Pastor, estou escutando voz. Ei, experimenta acender uma fogueira do tamanho de Deus dentro de você, para tu ver se tem alguma voz que ouça falar alguma coisa no teu ouvido. Pastor, estou vendo vulto, uma chama acesa de Deus em você, só se for vulto suicida, para entrar no teu caminho, porque onde tem fogueira de Deus acesa, não tem nada. Mas eu preciso escolher o que é que vai arder. Não,
paixão, vai. Mas está na varanda escrana. Vai. Parece papo de coroa, né? Já viu muito, né? É o fogo da paixão? Vai lá, o fogo da paixão acaba rapidinho. É igual o bambu seco que eu queimo lá no sítio. Quando vê, acabou. Mas Deus está te chamando de volta. E deixa eu te falar, pastor, eu não trouxe lenha, eu não trouxe. Ei, pode ficar tranquilo, Jesus é o carpinteiro, ele trouxe lenha. Aleluia! Pastor, eu não trouxe fogo, estou pregando para você um tempão, dizendo que acende o fogo é ele. Você não precisa de força, você não precisa de esquerda, você não precisa de nada, você só precisa de um clamor sincero no teu coração. A casa é animada e me levanta para sair daqui cheio da tua unção. Cheio do teu Espírito Santo. Aviva-me, Senhor. O tempo vai passando e a nação vai entrando num declínio cada vez maior. Séculos depois, Deus levanta um rei chamado Davi. E Deus vai dizer: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Esse Davi é um homem que teve um sacrifício consumido pelo Senhor também. Davi, em determinado momento, oferece um sacrifício. Deus envia fogo do céu. E Davi diz: vou construir um templo para o Senhor. E Deus diz: não, você não vai construir, mas Salomão, teu filho, vai construir um templo em teu lugar. A Bíblia vai dizer que Salomão constrói um templo magnífico, suntuoso, um templo que honrava o nome do Deus de Israel. Mas o próprio Deus vai dizer: que casa vocês podem me edificar? Foi Deus que mandou construir, mas Ele está mostrando para eles o seguinte: que casa vocês acham que eu iria morar? O céu e o céu dos céus são meu trono, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Mas Ele pede um lugar para que o homem se conecte com Ele. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão constrói aquele templo e inaugura com os sacrifícios, pela terceira vez, Deus envia, primeiro em Adão, segundo no altar do tabernáculo, e agora no altar de sacrifícios de Salomão, Deus envia fogo do céu e acende o altar outra vez. Aleluia! Deus é um Deus de oportunidade, você crê nisso? Amém. Pastor, mas eu já tentei 10 vezes, acabou, hoje é a 11ª, você vai começar a dar o teu testemunho, porque a partir de hoje é a chama que Deus vai acender na tua vida, e você vai soprar esse negócio, você vai buscar acender, você vai botar lenha nessa fogueira, e essa chama vai permanecer acesa na tua vida. Deus acende novamente a chama do altar. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E a lei de Levítico continua valendo, porque o livro de Levítico é um livro de assuntos referentes aos levitas. Então os levitas do tabernáculo e do templo tinham as mesmas atribuições em relação aos sacrifícios. E aquele templo é suntuoso, é belo, é uma bênção. Só que o tempo começa a passar e as pessoas começam novamente a olhar para os seus próprios desejos. As autoridades de Israel começam, o próprio Salomão, ele começa a não colocar Deus em primeiro lugar. Ele começa a trazer para a sua terra, por causa de suas esposas, ele começa a construir templos de adoração a ídolos estrangeiros. Ele começa a permitir lugares de adoração em Israel. E a população começa a entender que não tem problema, que dá para servir a Deus no domingo, mas dá para fazer outra coisa no sábado. Que dá para cantar e dançar aqui na frente, pregar aqui na frente, mas dá para ter um esquema por fora, porque afinal de contas, não é bem assim, não tem nada a ver, está tudo tranquilo, pode estar tranquilo porque ninguém descobriu, mas Deus já viu a gente há muito tempo, Deus já viu a gente há muito tempo. E olha, deixa eu te falar, aquele fogo do primeiro templo também se apaga. Agora o que Israel quer é conchavo político. Agora o que Israel quer é fechar com quem tem. Agora o que Israel quer é fazer aliança com outras nações. Agora o que Israel quer é não desagradar o colega.
Agora o que Israel quer é não incomodar. Agora o que Israel quer é falar o que é politicamente correto. Agora o que Israel quer é estar na moda. Agora o que Israel quer, se é 2022, é curtida. Agora o que Israel quer é elogio. Eu sou contra a rede social, não. Eu estou lá. Mas você está entendendo o que eu estou pregando. Deus às vezes está te mandando confrontar situações à sua volta, na sua história, com amizades, com família, com namoro, com noivado, com conversas, com o que assiste, e você simplesmente não rompe, não dá para a chama permanecer acesa. Aleluia, Jesus. Eu já contei aqui, o cara me ensinou a fazer um fogo lá no sítio um tempo atrás, que depois que aquele fogo pega, pode estar chovendo, você vai cobrindo de mato molhado assim, ele queima por dias. Ele queima por dias, sem apagar. Ele falou, pastor, eu vou te ensinar. Eu falei, vai nada. Pastor, deve estar fechado, posso acender? Ele foi mostrando como é que é. E a chuva batendo e sai fumaça pra caramba. Ele fumaça e espanta até o mosquito, ainda é bom. E olha, sabe por quê? Porque ele descobriu o meio do fogo permanecer aceso. Ei, se ele descobriu o meio de um fogo como esse permanecer aceso, imagine você que está na conferência, no congresso de jovens da família. Deus falando com você através da palavra. Essa chama vai se manter acesa na tua vida e na tua história. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A chama vai manter acesa. Deus acendeu essa chama no teu coração. Não faça como Israel apagou. E os resultados de apagar são o que nós vemos na história bíblica. O reino de Israel se divide, agora não é mais uma nação, são duas. Você sabia que onde não tem a chama do Espírito Santo tem divisão? Sabe por que tem gente brigando dentro da igreja por coisa boba? Porque não tem chama do Espírito Santo. Você sabe por que tem gente que está brigado com o outro, que quer ver a destruição do ministério do outro, que quer não sei o quê, que faz panelinha, rodinha, problema, porque não tem chama do Espírito Santo. Porque quando você precisa estar botando lenha nessa fogueira, você não tem tempo para pensar em outra coisa. Aleluia! Junta esse povo, vem orar na igreja, vai orar no monte, vai lá na esquina, dá o teu jeito, deixa o avivamento. Dá teu jeito, mas enquanto você estiver preocupado, eu tenho certeza que o grupo está trabalhando para a vida. Não deu tempo de pensar em outra coisa, porque é muita coisa para fazer para Jesus. É verdade. Então olha só, o apagar, ele traz divisão. O apagar, ele traz derrota, porque os inimigos não temem mais aquilo que estava afugentando ele de você. Porque o fogo de Deus, ele impede que qualquer um toque, que qualquer um entre, que qualquer um acesse. Mas quando esse fogo se apaga, você vira um playground para o inimigo atuar. Quantos estão entendendo essa mensagem essa noite? Mas sabe o que eu amo na Bíblia? Eu gosto de olhar a Bíblia de uma forma panorâmica. Como eu estou pregando para você, pegando lá atrás o que acontece depois, porque eu consigo ver Deus tecendo a história de uma maneira extraordinária para que nós estejamos aqui essa noite. Essa história não acaba no livro do Apocalipse. Essa história está continuando aqui em Cascadura essa noite. Você entende? É uma história que saltou dessas páginas e continua para nós hoje. Olha o que está acontecendo. Apagou a chama, apagou. Tem muita gente que não quer, mas eu disse que Deus sempre mantém a chama acesa através de alguns. Aleluia! Não, na verdade mesmo, a igreja tinha gente acesa. Não, mas no tempo tinha gente acesa. Mas na igreja, na Coreia do Norte, não tem cristão, tem chama acesa na Coreia do Norte. Porque Deus sempre vai ter uma fogueira acesa, uma tocha acesa no lugar. Deus sempre tem. E eu acho lindo que no meio de tudo isso, no meio do caminho, há um clamor.
nós encontramos o profeta Abacuque. No meio dessa história, nós encontramos o profeta Abacuque profetizando num período terrível, profetizando num período de notícias ruins, profetizando num período de juízo de Deus, profetizando num período em que ele tinha certeza que Deus executaria o seu juízo sobre a nação, vivendo em um período de abandono, de apostasia dos princípios divinos. E se você consegue identificar esse período na história atual do Brasil, Deus está nos chamando para um clamor. Deus está nos chamando para um clamor. E sabe qual é o clamor de Abacuque? Em Abacuque capítulo 3, versículo 2: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz com que ela seja conhecida. Sabe o que ele está dizendo? As obras que eu ouvi a teu respeito lá atrás e que estão apagadas, que as cinzas cobriram, traz de novo, Senhor. Eu creio que é para mim, eu creio que é para minha casa, eu creio que é para o meu tempo. Eu não aceito essa conversa que a igreja de hoje não quer nada, porque essas pessoas não vieram aqui essa noite. A igreja de hoje veio, a igreja de hoje ama, a igreja de hoje ainda tem fogueira acesa. Tem fogueira acesa na igreja de hoje. Aleluia! Quem quiser ser balão apagado, que seja. A gente não. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Falaram pra gente de Márcia Primo, aviva Deus. Falaram pra gente de exércitos fugindo, aviva Deus. Falaram pra gente de cidades conquistadas, aviva Deus. Nós lemos na nossa história, Senhor, de reis poderosos, aviva Deus. Nós lemos na nossa história, Senhor, de adoração no teu templo dia e noite, aviva Deus. Ei, faz brotar de novo em nossos corações. Santo és o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E além do clamor, no meio do caminho há uma promessa. No meio do caminho havia um clamor. Sempre vai haver um clamor no meio do caminho. Deixa eu falar para você. Tem gente que já morreu, está morando no céu, mas clamou por um avivamento em Cascadura. Quando você chegar lá no céu achando que você arrebentou, Jesus vai falar: vem cá, quero te mostrar aqui. Vem cá, tá vendo isso aqui? Não sabia ler, não sabia escrever, os dentes caindo, mas estava clamando: aviva-nos antes de você nascer. Isso aqui era tudo mato, tinha uma casa com uma lamparina de querosene, mas tinha um crente que morava lá, o seu José. E ele vinha de madrugada falar comigo: aviva esse lugar, Senhor. Pessoas sendo respondidas no mês de julho. Que foram feitas 50, 60, 70, 100 anos atrás, de crente cheio do Espírito Santo. Pode acreditar no que eu estou te falando. Não é só de agora. Deus está respondendo orações e vai continuar respondendo orações. Mas no meio do caminho uma profecia, uma promessa foi dita aqui hoje. Ela foi citada em Atos 2, quando é o discurso de Pedro, que ele faz uso dessa profecia de Joel. No meio do caminho não é só um clamor, é também uma promessa. Você recebe? Amém. E o que Deus vai falar para o profeta Joel é algo interessante, porque quando ele vai falar isso, a chama já está apagada no templo, mas está acesa em Joel. Você entende? Ah, o homem apagou, acabou a obra de Deus, acabou nada. Quem está no controle é o Espírito Santo. Ele acende onde ele quer.
E eu tenho certeza que ele decidiu acender aqui essa noite. Glória a Deus! Eu tenho certeza que ele decidiu acender aqui essa noite. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. E olha a palavra que ele libera para Joel. Olha a palavra: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, Glória a Deus, aleluia! os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E vede também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Glória! Deus está dizendo: Joel, não dá para apagar. Eu tenho um projeto maior do que o do tabernáculo. Eu tenho um projeto maior do que o do templo. Sabe qual é o nome desse projeto? O nome desse projeto é igreja. O nome desse projeto sou eu e você que estamos aqui essa noite. Deus, centenas de anos antes, está dizendo para Joel: eu tenho um projeto. Não é só de acender a minha chama no altar de bronze. É um local determinado. Eu tenho um projeto de derramar o meu espírito nesse mundo inteiro. Glória a Em Deus, nações inteiras. aleluia! Em pessoas que vão ter experiências sobrenaturais. A Bíblia vai dizer que os anos se passam. Tem um período na teologia que a gente chama de período interbíblico. Alguns chamam de 400 anos de silêncio. Eu cheguei a pegar a época que algumas Bíblias tinham entre o Antigo e o Novo Testamento 4 páginas em branco. Para mostrar, tem uma galera que está fazendo assim, está desse tempo, né? Porque durante 400 anos não há evidência de voz profética. Não há evidência escrita. Amém? Aí a Bíblia vai dizer que no deserto da Judéia aparece um homem vestido de pelos de cabelo, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, com uma chama dentro do peito, com uma missão dada por Deus, chamado João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se dos seus maus caminhos, porque o reino dos céus está próximo. Mudem os seus maus caminhos, as suas atitudes erradas, porque o tempo está próximo. Autoridades, ninguém fala autoridade, por favor, sobe aqui, fala aí a autoridade, tá? Fala aí a autoridade. Ele virou para a autoridade, se achou: tá errado, tá com a mulher do teu irmão, tá errado, vou te matar, mata, mas tá errado. Tem uma chama dentro de mim que manda eu falar. Aí olha só, o pessoal vem para ele e diz assim: o Senhor é o Cristo, o Messias que a gente está esperando. Ele disse: não, mas tem um negócio, mas você não sabe quem é ele ainda. Não tem, não, mas você, a gente arruma um jeito de ser você. Não, eu sou aquele que vim preparar o caminho para ele passar. Glória a Deus! Essa pessoa que você está querendo ganhar para Jesus, pode ficar tranquilo, Jesus sabe o que está fazendo. Só prepara o caminho para Jesus chegar. Aleluia! Só. Ei, Senhor, por aqui, deixa eu te falar. Tem uma chama acesa no teu coração. E tem algo maior vindo aí, porque o projeto não diz respeito só a você. O projeto diz respeito a muita gente depois de Deus. O projeto é maior, o projeto é mais intenso, o projeto é mais bem elaborado. E de repente começa a aparecer um homem de Nazaré. A Bíblia diz que ele não tinha nem parecer nem formosura. Igual os irmãos vieram aqui falar para olhar para a beleza. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a pregar. E as pessoas começam a perceber que em Jesus havia algo que não havia nos líderes religiosos. Nos líderes religiosos havia frieza, mas o altar não estava oferecendo sacrifício. Mas nesse templo que foi construído, já não foi mais Deus que acendeu a chama. Pode olhar na Bíblia. O segundo templo que foi construído depois que o primeiro que eu preguei foi destruído, já não foi Deus que acendeu. E nesse templo, Deus não estava mais presente no templo, mas agora o próprio Deus estava andando em Israel. E a chama
A glória viva de Deus estava ali. A Bíblia vai dizer que as multidões afluíam para Jesus, porque nele havia algo diferente. A Bíblia vai dizer, ele prega como quem tem autoridade. A autoridade não dá para passar despercebida. A autoridade não chega no ambiente e as pessoas ficam sem saber quem ela é. Ela se revela. E a presença de Jesus naquele lugar revelava a sua autoridade. Mas o projeto ainda era maior. Ele não só queria avivar a Judéia e a Galileia. A Bíblia vai dizer que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Por cerca de 40 dias, dá orientações e mostra o seu poder aos seus apóstolos. E depois retorna para os céus, de onde um dia virá para buscar a sua igreja. Quem está querendo arrebatamento, levanta a mão bem alta, glória a Deus. Glória a Deus, que igreja abençoada. E parece que a chama apagou, sim ou não? Não, mas tem Pedro, não consegue nem falar. Mas tem Tiago, também não fala. Mas tem João, está com medo. Por quê? Porque Jesus saiu de perto deles. Eu estou caminhando para o final da mensagem, mas quero que você receba agora. Porque o Espírito Santo quer se derramar sobre as nossas vidas essa noite. Aliás, ele já está sendo derramado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu disse que a gente podia ficar louvando aqui, e é verdade. A gente podia ficar aqui o tempo todo. Porque a presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar. Glória a Deus. O outro grupo estava uma batalha, né? O último que eu vi aqui, eu falei, Jesus, que é isso, cara? E aqueles homens obedeceram. Deixa eu te falar a importância de obedecer mesmo quando você não está vendo nada. Jesus tinha liberado uma palavra para eles, dizendo assim, ó, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqueles homens estavam em Jerusalém com medo dos judeus. Estavam reunidos em Jerusalém durante uma festa judaica chamada Pentecostes. Judeus de todas as partes reunidos em Jerusalém. E eles corriam perigo de vida. Porque se pegaram Jesus, poderiam pegá-los também. Mas eles estavam debaixo da obediência e debaixo da promessa que Jesus tinha dado junto com a ordem. Amém? Debaixo de toda a promessa, toda a ordem que Jesus vai dando para a gente, vem acompanhado de suas promessas. Havia uma ordem de permanecer em Jerusalém, mas ele disse, do alto vocês serão revestidos de poder. Então lembra que eu disse que Deus queria ampliar o projeto? Quem lembra que eu disse? Então glória a Deus. Glória a Deus. Deus continua querendo ampliar o projeto essa noite. Pode dar mais um glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou pedindo para você dar glória a Deus, irmão. Eu estou dando aula desde 9 da manhã. Vim direto para cá. Em pé. Nem sei como eu estou falando aí, glória. Então tu dá o glória a Deus. Chama acesa. Comigo. Obrigado pela misericórdia, pregador. Deixa eu te falar, aqueles homens acharam que acabou. Mas se você olhar bem para o texto, Deus tinha um altar. Deus tinha um homem para derramar do seu espírito lá no Éden, que era Adão. Deus tinha um altar para derramar fogo no primeiro templo. Deus tinha um altar para derramar fogo no segundo templo. Deus teve alguns homens específicos para derramar fogo durante a história. Mas agora, dentro daquele lugar, cerca de 120 pessoas estão reunidas. E agora, o projeto de Deus não é mais esse templo feito por mãos. Quem crê que a Refúgio vai sair daqui? Dá muito glória a Deus. Ei, só vai ficar na foto, que o lugar vai ser muito maior. Deixa eu te falar. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Deus disse assim, não dá para vocês construírem uma casa que atenda aos meus requisitos. Então qual é a casa que o senhor escolhe? A casa que eu mesmo construí. E um dia lá no Éden, eu soprei do meu espírito. Agora eu quero fazer de novo. Agora eu quero remeter o projeto. Mas agora eu não faço comum. Agora eu começo com 120. E já quero começar a multiplicar. A Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som. 120 altares reunidos. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e poderoso, e encheu
Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome. Olha aqui. Eles foram cheios do Espírito e começaram a pregar a palavra em outros idiomas. Eu não sei se eu já falei isso aqui. O mistério que está acontecendo ali é algo. Porque você já viu quando você vai numa pastelaria comprar um pastel? O cara é chinês, sei lá, coreano. Não tem o sotaque, você sabe qual é? Minha esposa não pode pedir, não. Não tem um americano quando ele vai falar português, não é feio. Parece botar um papel aqui. E ele fica, oi, bom dia. Sabe o que a Bíblia está dizendo que está acontecendo aqui? Eles começaram a falar em outras línguas. Mas os homens mesmo dão a resposta. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua? Porque existiam pessoas que falavam vários idiomas. Qual é o problema? Naquela época já existia vários. O próprio apóstolo Paulo era um homem que falava vários idiomas. Ei, mas olha o que eles estão dizendo. Na nossa própria língua somos nós. Sabe o que isso quer dizer? Que se tivesse um carioca lá naquele dia, se o Rio de Janeiro já fosse isso, alguém que nunca falou português na vida ia estar pregando Jesus em português para você, puxando no X, igual o carioca puxa, sem sotaque nenhum. Sabe por quê? Porque cheio do Espírito Santo, você faz coisas que jamais conseguiria fazer. Os seus talentos não são suficientes para prever o que Deus. Ah, mas eu toco bem. Ah, porque você não viu ele. Mas eu prego bem, você não entendeu ainda que é ele. Não, mas eu abro a Bíblia, sabe? Eu tenho uma facilidade. É o Espírito Santo que vai iluminando você. Não, mas eu tenho um potencial. Ah, é mesmo, você tem mesmo. Ah, legal, bonitão, bonitona. Nós queremos a presença do Espírito Santo. Onde não conseguiria. Sabe o que acontece? Lembra do Pedro que negou a Jesus? 3 vezes. Ele se levanta e começa a fazer a que é considerada a primeira pregação da história da igreja, no meio de uma festa judaica. E agora deixa eu te falar, Pedro está pregando para uma multidão que falava idiomas diferentes. Olha o outro milagre. E todo mundo está entendendo a pregação direitinho. Você está entendendo que não é você, é ele. Não, pastor, eu estou esperando eu dar uma melhorada. Aí eu vou caminhar para a igreja. Não vou melhorar não, vem agora. Não, mas eu estou precisando, eu estou esperando, sabe? Se eu sentir um negócio, sente agora então, em nome de Jesus. Acabou esse negócio é hoje. O negócio sente logo. Arrepia, sei lá, Senhor, dá um arrepio aí. Mas vem hoje para a presença de Deus. Glória a Deus. Quando ele termina de pregar, ele não tem que estar assim, por favor, aceita Jesus. Por favor, olha, cuidado, hein? Você pode não ter uma outra oportunidade. Sabe o que as pessoas estão dizendo? O que a gente precisa fazer? Pedro, um monte de gente gritando. Pedro, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa para ter isso que você tem dentro de você? O que a gente precisa? A gente quer isso. Não aguentamos mais essa religião fria, vazia. A gente não consegue ouvir Deus, só consegue ouvir pessoas. O que a gente precisa? Pedro levanta a voz e diz: arrependam-se dos seus pecados e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer. E a Bíblia vai dizer que naquele dia quase 3.000 irmãos. Eu quero chegar no céu e perguntar o seguinte. Não tem umas perguntas que você quer fazer no céu, não? Eu tenho umas. Eu sou doido, tá, irmão? Eu quero perguntar: quem foi o pessoal que decidiu contar esse negócio? Porque o cara fala quase 3.000. Então teve alguém que se preocupou em fazer uma média do negócio. Sabe por quê? Porque onde há fogo do Espírito Santo há abundância. A transformação, a vida. Você não precisa ficar forçando, tentando empurrar. A Bíblia vai dizer que na igreja de Atos, o Senhor acrescentava a cada dia a igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta para você nesse final de mensagem.
preparar uma mensagem para um congresso de alguém. Não é fácil. Só eu sei o quanto eu falo sozinho dentro de casa. Eu só fico, o quê? E eu pensando. Mas uma coisa eu tenho certeza. Chega um momento na minha pregação, é um momento que eu paro de preparar a mensagem. E eu entendo que o Espírito Santo só quer que eu vá até ali. Porque Ele quer falar de uma forma mais profunda. Verdade. Eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite. Olha o que Deus preparou para você essa noite. Posso falar? Eu vi uns jovens falando aqui, podiam ser os pregadores da noite. E eu ia receber muito. É uma galera falando aqui na frente. Eu falei, meu Deus, deixa isso. Vamos, enrola o rolo aí. É verdade. Mas eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Está esperando o quê? Para ser lançado na presença de Deus. Está esperando o quê? Para mudar essa tua vida de oração. Que você mesmo já identificou que está fracassada. Mas você fica deixando para amanhã. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Para preparar esse altar para Deus enviar fogo. Está esperando o quê? Não, já estou visitando aqui a Refúgio, mas ainda não me decidi por Jesus. Ei, você está esperando o quê? Para ser essa tocha acesa nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você essa noite. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero mudar essa história, né? Eu não aguento mais ser mais ou menos. Eu não aguento mais ser morno. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu tomo a decisão de a partir de hoje ser uma fogueira. Aleluia! Aleluia! Sabe, eu estou caminhando na igreja, mas eu sei que eu preciso de algo de Deus. Que Deus acenda a chama dentro de mim, porque de mim ainda não procedeu nada. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu estou desviado da casa de Deus. Eu estou afastado da presença do Senhor. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Porque Deus quer derramar a chama do seu espírito no seu coração. Se levanta do seu lugar, vem aqui na frente. Pastor, ainda não aceitei a Jesus como meu Salvador. Vem aqui que eu quero orar por você nessa noite. Glória! Não precisa ficar com medo de levantar não, filho. Pode vir aqui que nós vamos orar por você. Porque Deus quer derramar a chama do Espírito Santo na tua vida. Tem gente orando por você há semanas. Não deixa passar essa oportunidade não. Vem aqui na frente. Pastor, a minha vida espiritual. Você pode ter enquadrado qualquer uma dessas coisas. Não precisa ter vergonha de vir aqui, até porque ninguém sabe o que é. Para a gente ser curado e receber o avivamento, teve uma menina que disse aqui: tem que haver arrependimento. Minha esposa é testemunha. Está aqui, eu me ouvindo pregar. Quando minha vida de oração começa a cair, sabe o que eu falo para ela? Eu tenho que tomar vergonha e mudar. É, Rafa? Eu tenho que tomar vergonha e tenho que mudar. Porque Deus não aceita as minhas desculpas. Ele quer o meu posicionamento. Então vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, mas eu já sou crente, tem que vão pensar de mim. Vão pensar que você quer um avivamento. Aleluia! Em nome de Jesus. Ei, tem gente que só está esperando você levantar para levantar também. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Irmão, não sei nem porque eu estou insistindo. Eles me conhecem, então não sou de insistir não. É Deus que está me pedindo para insistir. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia! Em nome de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Essas cinzas vão sair do teu coração. E vai entrar algo novo no teu coração. Chega de sentir Deus só quando ouve alguém pregar, ou quando ouve determinada música. Você precisa sentir Deus ouvindo um passarinho cantando na rua. Você precisa sentir Deus ao abrir a Bíblia e ler o texto. Genealogia. Fulano é filho de Ciclano, que é filho de Bertone. Eita, glória a Deus! O Senhor é poderoso. Você vai sentir Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Eu vou repetir, irmão, não sou de insistir não.
Olha para mim você aqui. No ano 2000, no dia 3 de março do ano 2000, eu estava no fundo do poço da minha fé. Eu era novo convertido. E eu decidi abandonar a fé. Liguei para meu primo, meu parceiro de fala, e disse assim: vamos para Portela. Que hoje eu vou para carnaval. Eu falei, vou arrebentar, a Madureira vai ficar pequena. Eu estava com retiro de carnaval da igreja pago. Irmão, eu gosto de pregar para você porque eu sou um cara que preciso da presença do Espírito Santo. Eu não estou aqui pregando que eu sou muito bom e que estou aqui porque de mim, da minha mão, vai sair o fogo vendo alto, né? Não tem glória nenhuma para mim aqui. Eu estava passando em frente à Portela. Na época estava proibido dar garrafa de cerveja na nossa mão. Então eles vendiam uns copos de 600 ml. Hoje é litro, né? Antigamente era 600 ml. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Você vai acreditar, irmão? Você vai acreditar que eu vou te falar, eu tenho certeza. Eu estou passando em frente à Portela, em frente à Portela. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz falando comigo, vindo da parte de Deus. Foi com um copo de cerveja desse tamanho na mão. Tinha dado um gole. Assim. Eu passei em frente à Portela e escutei uma voz dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Já viu quando toma aquele susto, dá aquele pulo? Cai um bocado de cerveja no chão. O meu primo continuou andando para frente. Eu abaixei com medo. Pensa no homem. Parecia que tinha uma arma apontada para morrer. A voz me fez ter temor. Eu abaixei, joguei a cerveja fora e fui para casa. No dia seguinte, um ônibus na porta da igreja, lá no Filadélfia, que o pessoal buscou minha esposa, os ônibus lá. E eu era segundo secretário da juventude da igreja. A gente levou a Lagoinha lá no início, diante do trono. Eu, Ana Paula Valadão, André Valadão, e Santa Laura, sabe, tomar um cafezinho pensando. Aí o rapaz foi lá na minha casa e disse assim: Léo, vamos pro retiro. Eu falei: não vou mais não. Ele falou: não, você vai. Eu falei: não vou mais não. Ele só tem um problema. Eu estava dentro da minha casa, Deus mandou eu vir aqui dizer para você que você vai. Eu disse: mas eu não arrumei nada. Tu vai passar 4 dias com a mesma roupa, porque Deus mandou eu ir. Para você ter uma ideia, eu cheguei no retiro, fiquei numa barraca de campo. A única roupa de cama que eu tinha era um lençol de linho azul, que eu forrei sobre uma cama de tijolo, porque eu não levei nada, não tinha que levar barraca. No dia 4 de março do ano 2000, tinha uma oração no fundo do sítio, e eu abri a minha Bíblia Plenitude de capa vermelha, que eu comprei antes de me converter para ver se ninguém estava mentindo para mim. Eu abri em Atos 2, estava escrito que cumprimos o dia de Pentecostes. Quando eu acabei de ler sem força nenhuma, eu disse: Deus, eu preciso disso que está escrito aqui. Eu não sei nem direito o que é. Tinha um coração no fundo do sítio, um semicírculo de homens orando, e eu senti o impulsionar de Deus. Eu não sei te explicar. Por isso que eu estou insistindo aqui essa noite, agora eu entendi. Eu senti fora do semicírculo, eu sentei fora do semicírculo, e o Espírito Santo falou, eu senti Deus falando, eu não entendia direito, e ele falou assim: senta mais perto. E eu falei: eu estou ficando maluco, deve ter alguém percebendo que eu estou ouvindo vozes, eu não vou sentar não, deve ser o diabo. Não sabia. Aquela voz ficou mais forte, eu sentei do lado. Teve uma hora que a voz falou assim para mim: vai pro meio. Eu falei: vou pro meio nada, eles vão achar que eu sou arrogante, que eu estou querendo aparecer. Vou pro meio de uma oração que eu não fui chamado. Irmão, aquele clamor de Deus no meu coração disse: vai pro meio. Eu tinha feito a oração que eu precisava disso aqui. Eu cheguei no meio. Hoje é o pastor titular da igreja, pastor Walter Júnior, porque o pastor Walter Barbosa faleceu. Estava aí um irmão chamado Kleber orando. Quando eu fui tentar andar até o meio, eu não conseguia levantar, eu fui ajoelhado. Eu não sei se você já ficou debaixo de uma cachoeira, a sensação que eu estava debaixo de uma cachoeira. Eu cheguei a achar que eu estava molhado. E quando eu cheguei perto, eu lembro disso. Meus olhos lacrimejando, abri os olhos.
eu vejo uma cachoeira de fogo caindo sobre a cabeça do Leonardo. Glória a Deus. E aí o pastor falou assim para mim: Léo, você já é batizado com o Espírito Santo. Irmãos, quando eu fui responder, Deus encheu a minha boca e eu comecei a falar em línguas. Deus me encheu com a sua presença. Então não é por causa da tua força. No dia seguinte eu estava na porteira, mas Deus me queria pregando hoje aqui. Deus fecha teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu Espírito. Senhor, derrama uma porção especial do teu Espírito sobre todos os que vieram aqui à frente essa noite. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abrimos. Abrimos. Abrimos.